Uma nova maneira de conduzir o crescimento de macieiras melhora a exposição das maçãs ao sol e aumenta a produtividade, além de reduzir o uso de água na irrigação. A opção pelo gotejamento, o cuidado em formar patamares quando necessário e a manutenção de vegetação rasteira nas entrelinhas das árvores garantem o controle da erosão. E assim como a própria cultura, a conservação de solo é perene, mesmo nos casos de plantios em terrenos acidentados. As práticas sustentáveis na produção ainda incluem a escolha de variedades adequadas ao clima frio do Planalto Serrano Catarinense, com telas de proteção contra granizo e uso de armadilhas para identificar a ocorrência de insetos nocivos. O controle de doenças e pragas é localizado, com uso restrito de agroquímicos, seguindo as orientações da produção integrada de maçãs desde o início. Para detalhar os bons resultados de novas práticas e contar um pouco da história da maçã no Brasil, no programa de hoje, o pesquisador e chefe-geral da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda, conversa com o engenheiro agrônomo Celito Soldá, gerente de produção da Iragames Fruit, em São Joaquim, Santa Catarina, e membro do comitê da Associação Brasileira dos Produtores de Maçã e da Comissão Técnica da Produção Integrada de Maçãs. Olá, bem-vindos ao Brasil, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E como sempre dizemos, não se trata aqui de ficar debatendo ideias, não é? Coisas fora da realidade. Nós trazemos aqui sempre pessoas que fazem a sustentabilidade, constroem no cotidiano da agricultura essa sustentabilidade. E essa é um pouco a história da maçã lá no Planalto, na região serrana de Santa Catarina. E eu tenho hoje a alegria de receber aqui o Celito Soldá, da Iragames Fruit. Bem-vindo, Celito, ao nosso programa. Estamos com muita expectativa de conhecer um pouco mais sobre a maçã. Bem-vindo ao programa. Olá, é um prazer, doutor Evaristo, falar com o senhor e muito obrigado pela oportunidade. Então, Celito, eu acho que no começo do século passado, até o meio do século passado, a gente praticamente não tinha maçã no Brasil, era tudo importada da Argentina. Aqui havia uma maçãzinha pequenininha, azedinha, né? Que você encontrava assim, se dava uma mordida já oxidava, né? E depois, hoje, o Brasil é um grande produtor de maçã, de qualidade. Como é que ocorreu esse milagre, assim? De uma hora para outra, o Brasil começou a dar maçã. De onde que vem? Você pode contar um pouco a nossa história, que é também um pouco, eu acho, a história do grupo Hiragami aí, não é? Conta para nós um pouco disso, Celito. Tá bom, vamos tentar resumidamente, né, contar um pouco da história da maçã brasileira, né? Concordo com o senhor quando fala que as nossas maçãs eram azedinhas, tínhamos aquela planta em casa, nós aqui do sul tínhamos sempre uma planta daquela maçã mais azeda, né? Onde se escondia, né, em saquinhos plásticos para ela terminar na maturação, mas era muito aromática e muito saborosa. Esse é um gosto de infância assim que a gente lembra. E aquilo que o senhor falou, como que chegamos aqui hoje para contar um pouco da história? Obviamente que isso caminha junto, né? A pesquisa, né? A ciência, junto com a persistência e a dedicação dos agricultores. E um deles, que eu tenho orgulho de trabalhar, né? É o seu Hiragami, aqui de São Joaquim, que eu digo que a história dele na cultura da macieira aqui na região de Santa Catarina, especialmente aqui em São Joaquim, elas se fundem com digamos, a história moderna da cultura da macieira. Pelos relatos, a maçã, na verdade, as primeiras plantas, os primeiros cultivos, os primeiros viveiros surgiram ali mesmo em São Paulo, na região de Valinhos. Depois migrou para o sul do país, através de pesquisas e estudos, né, no Rio Grande do Sul, e depois veio aqui também para Santa Catarina, aqui na década de 40, pelo que tenho informações. E depois seguiu a pesquisa, foi evoluindo, e na década de 60, né, começou também mais produtores a cultivar aqui na nossa região. A história do seu Hiragami, ele chegou do Japão no fim dos anos 50, com 9 anos,
parou no Paraná, depois São Paulo, e com a cooperativa Cutia, eles procuravam fazer migrações, digamos, dentro do Brasil para desenvolver novas culturas, e uma delas foi a cultura da macieira aqui no sul do Brasil, aqui em São Joaquim. E ele veio com o grupo de outros colegas a ver os terrenos, e aqui encontraram, digamos assim, o clima ideal dentro das condições brasileiras, né, na década de 70, então isso foi, decidiram então uma leva, digamos, de produtores de 60 famílias, de 70 até 74, 76, vieram e se instalaram aqui para a produção de maçãs. Já havia pesquisas, né, o governo de Santa Catarina havia incentivos junto com o Ministério da Agricultura, e aqui então encontraram, digamos, o clima ideal para o desenvolvimento da cultura. E realmente, dentre as regiões produtoras aqui do sul do Brasil, nós temos a felicidade de termos o melhor clima, digamos, para a maçã aqui no Brasil. Logicamente que, se compararmos a outras regiões produtoras, como os Estados Unidos ou a própria Europa, o clima, ele, digamos, é mais tranquilo para a cultura da macieira, as estações são mais definidas, mas aqui em São Joaquim, como sendo o Brasil, que se pensa quase todo ele tropical, é bastante diversa das outras regiões. É um contraste, porque nós estamos em altitude, 1.400, 1.200, acima dos 1.000 metros de altitude. Nós aqui hoje estamos a 1.400, os nossos pomares entre 1.200 e 1.400, e em 3 horas nós estamos no litoral de Florianópolis. Então, para vocês verem como muda bastante, né, a paisagem num trecho de 200, 220 quilômetros. Realmente estamos numa região de serra, o terreno ele é muito ondulado, né, temos bastante pedras, mas, por outro lado, nós temos o clima que compensa. Com a vinda dessa colônia de japoneses, hoje a IPAGRE, em parceria com a JICA, que é a empresa de pesquisas japonesas, então enviou pesquisadores, e aí, com a vinda da maçã Fuji, que hoje é o nosso ícone, aqui de São Joaquim, uma das, como dizem aí fora, ela é hoje uma das melhores do mundo, segundo dito por outras pessoas e até mesmo por japoneses, justamente por essa questão da altitude e a combinação com os fatores climáticos, solo, manejo. Diria que é o terroir da maçã aqui. Estamos num dos melhores terroirs, assim, parafraseando um pouco o cultivo da videira, o vinho, né? O pessoal que está nos ouvindo aqui, que é muita gente urbana, assim, das cidades, né? A EPAGRE é a empresa de pesquisa agropecuária lá de Santa Catarina, né? É como se fosse a Embrapa de Santa Catarina. A Embrapa também colabora nesse processo de pesquisa. Sim. E a JICA é a agência de cooperação do Japão. Ela colabora com o Brasil em muita coisa, ela ajudou muito na expansão da agricultura nos cerrados brasileiros, mas também apoiou diversos projetos assim de pequenos agricultores japoneses no Brasil, no estado de São Paulo, como esse exemplo que ele deu. E acho bem emblemático, você estava ali finalizando e resumindo, que é a melhor maçã que a gente come hoje no Brasil, eu considero uma das melhores mesmo, é a Fuji, né? E é o nome de uma das montanhas, Yama, é montanha em japonês, né? Fuji Yama, Fuji é o nome daquele monte, né? Daquele vulcão emblemático do Japão. Então nós temos uma maçã que não é por acaso que tem esse nome japonês, não é? E sim, nós temos aqui na nossa cidade vizinha a Vacaria, que é outra grande região produtora do Rio Grande do Sul. E ali nós temos a Embrapa Vacaria, que é ligada à Embrapa Uva e Vinho de Bento Gonçalves, que dá todo o suporte também nessa região e também para nós aqui em São Joaquim ou Santa Catarina. E a outra variedade de maçã que a gente encontra bastante, me parece que é da Nova Zelândia, é a Gala, não é? São as que predominam hoje no Brasil, não é? Perfeito. A predominância aqui é Gala e Fuji. A região de São Joaquim produz mais Fuji, vamos dizer que 60% das áreas aqui dos nossos pomares são de Fuji.
e 30% Gala, e nós temos 10% também de outras variedades, como a Gold, aquela maçã verde, a Granny Smith, aquela outra também maçã verde mais azedinha, que é muito usada para saladas, doces, né? E temos outras aí como a emblemática Sekaite, que também é outra variedade japonesa, e somos a senhora Hiragami, que é a única empresa que produz essa, é uma variedade que dá um tamanho de uma fruta de meio quilo, 600 gramas, né? Sekaite, que significa em japonês a maior do mundo, né? Também, então temos essas outras variedades ali, mas as principais são Fuji e Gala, e nós, São Joaquim é Fuji, predominantemente. Agora, Celito, vamos falar um pouquinho da sustentabilidade, não é? Das macieiras, do plantio de maçã, da pomicultura, como se diz, não é? Quando a gente viu o filminho aí que abriu o programa, talvez muita gente, quando fala macieira, fique esperando uma árvore assim de maçã, que nem aquela que o Newton ficou sentado embaixo, caiu a maçã na cabeça dele. Isso é difícil de acontecer aí na região, né? Porque as macieiras que nós vimos mais parecem umas videiras, assim, elas são tudo achatadinha, né? Como são na Europa também hoje, etc, né? E um maquinário todo especial para andar ali. Por que aconteceu na evolução, na condução da planta? Você podia falar um pouquinho para nós dessa geometria aí das macieiras, as razões disso, o que vocês procuram com isso, a vantagem disso? Perfeito. Predominantemente ainda na nossa região, nós veremos plantas tradicionais, o sistema tradicional, né? Até por força aqui digamos, por força e culpa num bom sentido do porta-enxerto Maruba Kaido, que é um porta-enxerto japonês, rústico, resistente, que foi onde deu o grande impulso na cultura da macieira, esse porta-enxerto. Então, como ele é mais vigoroso, nós temos um porte maior de plantas. O solo aqui, como nós falamos, o relevo ele é muito ondulado, uma região de montanhas, e temos muitas pedras. Então, para driblar isso, e também na época se tinha alguns problemas de fungos de solo que atacavam outros porta-enxertos que na época eram usados, se substituiu pelo Maruba Kaido, que é o rei, digamos, do porta-enxerto. E isso dá um porte mais globoso da planta, mais redondo, mais da forma tradicional, essa planta do Newton, como bem o senhor falou. Todavia, aos poucos, nós temos que modernizar, porque são plantas grandes, né? Isso exige maior esforço de trabalho, porque não sei se a maioria sabe, mas assim, a maior parte das atividades elas são feitas de maneira manual. Nós temos auxílio de máquinas, como tratores, principalmente nas pulverizações, né, no tratamento e combate de pragas e doenças, de algumas plataformas, como vocês puderam ver ali na abertura, que auxiliam a algumas atividades, como o raleio, poda, mas a grande parte ainda é feito manualmente. A poda tem que ser manualmente, o raleio, uma parte é feito manualmente, e a colheita totalmente manualmente, porque todo mundo quer comer a linda e bela maçã da Branca de Neve, sem defeito, sem nada. Então, é uma fruta muito sensível, né? E ela tem que ser colhida uma a uma, ter o maior cuidado, se põe numa sacola, da sacola se põe nas caixas de madeira, que são chamados de bins, e depois são armazenadas para depois serem classificadas. A questão de sustentabilidade, doutor Evaristo, eu diria que sim, a macieira, ela contribui muito, porque além de ser uma planta perene, nós temos os primeiros plantios aqui na empresa, que o senhor Hiragami fez na década de 70, 1974, e ainda nós temos essas plantas, e vamos deixar algumas ao lado dos plantios novos, até para ter esse contraste, digamos, do quando começou e o que estamos fazendo hoje, né? Ainda continuam produzindo, porém, nós preparamos o solo, digamos, uma vez, que é o momento do plantio, e depois por 20, 30, e no exemplo desses pomares mais antigos que ainda nós temos, 40 anos, o solo ele fica completamente coberto por vegetação nativa e mantendo a linha do plantio limpa para evitar ali a competição com nutrientes, competição com água, enfim. Mas esses plantios mais antigos, praticamente todo o terreno ele fica protegido, evitando erosão e tudo mais. Então,
depois a gente roça, fica um tapete verde e em cima são as plantas. Então é o legítimo pomar jardim, dá para se fazer, né? Muito bom. Agora, o fato de vocês estarem numa região de montanha tem um preço, não é? A agricultura de montanha tem sempre um clima, vamos dizer assim, simplificando, para quem está nos ouvindo agora, violento, né? As coisas acontecem de forma mais tempestuosa, a temperatura muda Sim. muito bruscamente, não é? Você tem muita ocorrência de granizo quando chega uma frente fria, não é? Esse granizo que às vezes não tocaria o solo num lugar mais baixo, ali ele toca o solo, e o granizo é um verdadeiro desastre para a fruticultura aqui em São Paulo, em todo lugar do Brasil. Como é que vocês lidam com essa incerteza climática, mas que faz parte da região, né? Faz parte das condições. Como é que vocês adaptam as variedades, a produção para isso? Então, existem inúmeras variedades aí no mundo, né? E no Brasil chegaram essas duas variedades e caiu no gosto popular do brasileiro, até porque elas são muito doces, são muito saborosas, essas duas variedades, né? E esse clima intempestuoso que o senhor falou, bastante nervoso, vamos dizer assim, faz com que a gente aumente, digamos, esse sabor das maçãs. Elas são mais crocantes, elas são mais saborosas, mais doces e são mais suculentas. Porém, a gente tem que conviver com a questão do clima. Isso também dito por um dos pesquisadores japoneses, quando aqui eles estavam pesquisando, relatado pelo senhor Hiragami, que acompanhou todo esse processo, né, que pedras a gente remove. Agora, o clima a gente não consegue trocar. Então, se por um lado ele nos favorece a produção, digamos, imprimindo essa qualidade que é reconhecida da maçã aqui de São Joaquim. Por outro lado, nós temos também que nos proteger. No caso do granizo, ontem a gente teve uma ocorrência de granizo, nós estamos em novembro, digamos, quase chegando aqui um mês, quase é verão, e hoje nós estamos com previsão de uma geada bastante forte aí, o que poderá prejudicar alguns pomares. Agora, a temperatura aqui deve estar em torno de 11 ou 12 graus e tem uma previsão para a noite de uma geada fora de época, né? Já passando, estamos na primavera, mas, então, é isso mesmo, ele tem esse contraste. Para o granizo, praticamente se resolveu, né? Os pomares novos, hoje a empresa não faz mais nenhum sem a cobertura de redes ou malhas anti-granizo, então isso nos protege destas tempestades. E para a questão de geadas tardias, tem alguns produtores que estão localizados em algumas regiões que são mais acometidos nessas geadas fora de época. Então existe o sistema de combate através da irrigação por aspersão, que é onde se congela, digamos, a planta, se mantém ela congelada todo o tempo e se descongela também com essa água. Mas, assim, a geada é uma preocupação um pouco menor. Né? O granizo, sim, o granizo é mais recorrente, todos os anos ele vem. E para a questão da seca também, para esses pomares mais novos que estamos implantando, com esses porta-enxertos com menos raízes, que dão plantas menores, e o senhor comentou, plantas mais planas, né? Como se fossem parreiras, ou cercas que chama, hoje também se denomina muro frutal, né, porque é mais parecido com o muro. Isso. Então, tem o aporte, o sistema radicular, ele é menor, diferentemente do marubo, que tem um sistema radicular bastante profundo, então ele vai buscar a água ali nas camadas e os nutrientes nas camadas mais profundas, é mais resistente. E para esses porta-enxertos mais anões, que nós chamamos, né, que dão o porte à planta menor, se tem um número maior de plantas por hectare, né, para que a gente compense a produção. Então, também estamos, no caso da empresa, estamos instalando o sistema de irrigação por gotejamento. É um sistema complementar, porque nós temos um regime de chuvas de 1.800, 2.000 milímetros anuais, porém nós temos momentos de déficit hídrico, e como o verão, geralmente é no período que antecede a colheita, isso prejudica muito o calibre, o tamanho das maçãs. Então,
a gente não quer ter esse problema de falta de água. Estamos também no ano de Laninha, para o senhor ter uma ideia, os senhores também que nos assistem, o mês de outubro geralmente chove 180, 200 milímetros. Nós fechamos este mês com algumas regiões com 65, outras com 80 milímetros em duas fazendas nossas. Então, praticamente é um terço aí do que chove normalmente. Então, a gente, aos poucos, para nos mantermos no negócio, termos perenidade, perpetuidade, e a gente precisa diminuir os impactos desses eventos que a gente consegue através da tecnologia. Então, as malhas, as telas antigranizo e o sistema de irrigação para complementar esses momentos de déficit, e também nessas regiões que têm problema com essas geadas, esses frios tardios, alguns usam um sistema de ventiladores que movimentam esse ar, então aumenta, digamos, a temperatura, e aquelas regiões que têm problemas mais graves, então se faz aquela irrigação por aspersão, fazendo um congelamento de planta, porque o senhor bem sabe que o gelo ele acaba se tornando um isolante térmico aí e não ter problema, não acaba protegendo ali a própria planta. Então, quem está nos ouvindo, né? Porque o consumidor ele quer sempre aquele padrão de maçã, né? Ele não vai entender que esse ano choveu menos, ficou menor. Então, realmente, a tecnologia, a inovação são sinônimos de sustentabilidade, de qualidade. Quer dizer, quando você estiver comendo aí uma maçã, você está vendo, olha, o quanto trabalho teve aí de porta-enxerto, de adaptação, e você precisa cuidar todo ano, manualmente, porque ela põe mais flor do que precisa, põe mais fruto do que precisa. Então, precisa avaliar manualmente, calma as frutinhas, deixar a quantidade certa, a relação do número de folhas com o número de frutos, para dar frutos de bom tamanho, não pode faltar água, muita tecnologia mesmo, né? E também vocês têm todo esse cuidado com a polinização e o pós-colheita que você já evocou, quer dizer, você está colhendo com muito cuidado, não pode ir jogando a maçã, se bate, ofende, machuca, estraga, né? Então, muita coisa ocorre também em todo esse encaminhamento. Talvez estamos indo para o fim do programa, nós estamos com 5 minutos aí para encerrar. Eu queria até te passar um pouco a palavra para você usar esses minutos finais, colocando para nós um pouco como é que você vê aí o futuro da macieira, né? E já aproveitando, agradecer a sua presença aqui conosco e cumprimentar o seu Hiragami também, Hiragami-san, esses japoneses que tanto contribuíram, né, com inovação, persistência, né, na evolução da agricultura brasileira. Serito, fala um pouco para nós como é que você vê o futuro aí da macieira no Brasil, porque o país começa, parece até exportar um pouco de maçã, não é isso? Sim, hoje a gente exporta 10% aí, 10, 15, dependendo do ano. Então, ele já é autossuficiente, digamos assim, na produção. E é como o senhor comentou, a macieira tem um caminho longo para produzir, você não planta e já produz, tem que esperar 2, 3, até 5 anos aí para entrar em plena produção, às vezes até mais. E, exato, a gente tem uma fábrica a céu aberto, mesmo com esses complementos de irrigação, você tem uma combinação, temos que ter o inverno também, a planta tem que descansar durante o período do inverno, o inverno tem que ser mais uniforme. Então, tem várias combinações para que você consiga ter aquela fruta que todo mundo deseja. E a empresa também tem uma preocupação de produzir, porque nós também somos consumidores, então nós também gostaríamos de produzir sempre aquela maçã que quando eu, como consumidor, for ao mercado, eu bato os olhos naquela fruta e digo, é essa fruta que eu quero. E quando eu for comê-la, essa fruta, eu sempre digo, ela tem o sabor daquilo que eu estou vendo. Né? Então, ela tem que... E também, aos consumidores, a maçã é muito segura, existem normas de controle, né, de toda essa parte ambiental, a parte de tratamentos, que é um ser vivo, então ela sofre de doenças e pragas, então ela precisa ser tratada como a gente, quando nós ficamos doentes, precisamos tomar remédio, é isso que a gente faz. Então, eu digo para vocês, como a maçã é segura, é saudável, faz bem à saúde, como a maçã na escola, em casa, na academia, ela é prática, versátil, você pega a maçã, né,
e está aqui na mão, muito simples de carregar, é só lavar, come com a casca. Então, assim, busque a maçã brasileira, seja a Gala, seja a Fuji, né, que é a nossa rainha aqui na região de São Joaquim. Ela sempre faz bem, né? Então, é isso que eu digo, ó, não tenham medo, consumam, Muito bom. isso traz um enorme benefício aí à saúde. Bem, todo mundo conhece a maçã do amor e nós falamos agora do amor da maçã. Muito obrigado e Perfeito. aguardamos todos aqui no Brasil Verde na semana que vem. Lá. Muito obrigado mais uma vez, doutor Evaristo, pela oportunidade e esperamos ter colaborado e contribuído com a cadeia da maçã, né? E também com o seu programa ali. Obrigado.